Vamos ler a partir do versículo 13, vamos até o 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 em diante, diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pai querido, fala conosco esta manhã. Queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Fala conosco, fala ao nosso coração, nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Mensagem desta manhã, nós demos um título para melhor entendermos: efeitos da santificação. A santificação sobre a nossa vida precisa trazer algum efeito. Deus não falaria através do apóstolo Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Qual a finalidade de ser santo? Todos nós sabemos que ser santo significa estar separado para o serviço do Senhor, separado sem sair do contexto, sem sair do mundo. Nós temos que, e Deus nos colocou dessa forma, de propósito, nós temos que fazer a diferença no lugar onde estamos, em todos os sentidos. E a santificação, ela não é de imediata, ou seja, você aceitou Jesus, você já está santificado, você começa um processo de santificação. Eu estou só relembrando aquilo que nós temos falado, os irmãos estão já completamente cientes do que significa, né? Entendem o que significa ser santo, ser separado. Mas quais são os efeitos que ela deve produzir em nós? Nós temos que buscar isto. Mas eu queria que os irmãos compreendessem nesta manhã, não só o fato de nós sermos por obrigação, mas nós sermos por benefícios. Alguns benefícios, são tantos, mas eu quero listar 4 benefícios. De nós buscarmos a santificação, de sermos santos como Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. A primeira coisa é que a santificação nos aproxima de Deus. E se nos aproxima de Deus, afasta o diabo de nós. Você poderá querer dizer: mas o diabo, Satanás, foi a presença de Deus, e ali ele conversou com Deus quando Deus estava reunido com os seus. Uma coisa é você ir lá para fazer alguma fofoca, e ele foi nesse sentido, e Deus deu a ele a missão de vir fazer alguma coisa contra Jó. Outra coisa é você viver na presença de Deus, e Satanás não vive na presença de Deus. O diabo não aguenta estar onde tem a luz, porque ele é treva. Então ele não pode viver. Se ele viver lá, ele vira luz. A primeira coisa, a santificação aproxima-nos de Deus, afasta o diabo de nós. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, observando-nos, procurando oportunidades. Que oportunidades? Ele quer ver os nossos atos, as nossas atitudes. Então eu poderia dizer, sem medo de errar, que a santificação ajuda-nos a promover em nós a libertação.
quando nós buscamos a santificação, quando nós estamos no processo de santificação, nos esquivando das coisas que desagradam a Deus e buscando e abraçando as coisas que agradam a Deus, nós estamos promovendo na nossa vida uma libertação. Porque se o diabo está procurando oportunidades e tudo que ele vir de errado, com certeza ele vai querer fomentar, ele vai querer aumentar, ele vai querer expandir na nossa vida. No momento que ele não enxerga, porque nós estamos num processo, estamos buscando, ele então vai se afastar de nós. Isso chama-se resistir ao diabo. Resistir ao diabo não é ficar de frente com ele dando soco na cara dele, mas resistir ao diabo é não aceitar as coisas dele. Resistir a ele é não aceitar as propostas dele, é resistir a ele, é ter força maior do que aquelas que ele quer incutir em nós, as ações que ele quer incutir em nós. Então, o primeiro efeito da santificação, nós nos aproximamos de Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E não está dizendo ver a Deus quando nós morrermos ou ressuscitarmos, ou sermos arrebatados e formos levados, mas ver a Deus no dia a dia. Não ver fisicamente, porque nós não podemos ver a Deus fisicamente, mas ver a sua presença, ver a sua ação, ver a sua atuação na nossa vida, ver as respostas às nossas orações. Primeira coisa que a santificação produz em nós, aproxima-nos de Deus. A segunda coisa que a santificação produz em nós, o segundo efeito da santificação, é que as armadilhas não nos pegam mais. Quando você conhece a Deus, e você só conhece a Deus se você estiver num processo de santificação, você não cai em pegadinhas. Quando você está bem instruído acerca de algum assunto, a pegadinha em cima daquele assunto não lhe atinge, não lhe alcança. Quando você está seguro acerca de qualquer assunto, é muito difícil você cair numa pegadinha sobre aquele assunto. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, um dos efeitos da santificação, o segundo efeito que eu coloco, não necessariamente nessa ordem que eu vou dar, irmãos, são 4 efeitos que eu listei, há outros. As armadilhas não nos pegam mais. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra. Mas como é que ele vai ser lâmpada para os meus pés se eu não estou próximo dele? Como ele vai ser luz para o meu caminho se eu não vou estar próximo dele? Então, para eu não tropeçar, para eu não entrar em caminhos tortuosos, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da orientação de Deus, e Ele é lâmpada, Ele é guia, Ele é tudo na minha vida, desde que eu esteja num processo de santificação. Nós estamos alinhados com Deus, nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos e vemos a sua direção, não é por aqui, é por ali. Aquilo que parece ser, nem sempre será. São pegadinhas, são laços. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos amados chegarem e dizer: pastor, olha, eu tive uma proposta de emprego, olha, eu estou orando, Deus é maravilhoso, olha o que Ele me deu. E quando eu ouço, eu disse: irmão, tem alguma coisa errada, não pode ser Deus. Ou então Deus está contra ele. Isso é uma pegadinha. A gente diz: cuidado, isso é laço. Nem toda amizade que chega para você para te ajudar no seu emprego é uma amizade. Pode ser um laço, pode ser pegadinha. Mas se você está num processo crescente de santificação, as armadilhas não te pegam mais. Você não cai mais em pegadinha. E aí, meu irmão, você tem uma lista, que eu ficaria só nesse item, com uma lista aqui, e nós falando sobre namoro, casamento, emprego, aplicar o seu dinheiro, tirar o seu dinheiro, comprar, vender, tudo. Você não cai em pegadinhas. Porque Deus tem obrigação sobre a nossa vida quando nós nos procuramos estar num processo de santificação com Ele. Ele diz: eu me obrigo, eu estou com a mão sobre a sua vida, eu não vou te desprezar, eu não vou te desamparar.
E que Deus é esse que não quer nos dar resposta quando nós temos dúvidas, quando nós estamos numa encruzilhada e não sabemos se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda. Aquilo que parece reluzir, aquilo que reluz parece ser ouro e não é, Deus nos orienta, isso não é ouro. Quando nós não estamos nesse processo, nós ficamos confusos na maioria das nossas decisões. Maioria. Há coisas que são simples aos olhos de um e são tão complicadas aos olhos de outros. Mas quando nós estamos nesse processo, porque eu não sei se os irmãos, eu não estou pregando detalhes sobre a santificação, porque nós já falamos muito sobre isso, estudamos muito sobre isso. Quando eu chamei no arquivo santificação, você buscou e sabe de que é que eu estou falando. É quando você abre mão das coisas que desagradam a Deus. Mas cuidado, eu não estou dizendo, ser santo é se separar e ir para um convento ou ir para um lugar, numa ilha onde você fique sozinho. Você não pode se esquecer, você peca por pensamento. Não é isso? E que armadilhas são essas? Falamos aqui algumas. Corrupção, a rebeldia, a mentira. Muitas vezes as pessoas colocam no nosso ouvido algumas coisas e a gente mente pensando que não está mentindo. Aceita corrupção, aceita suborno, suborna. A indiferença, a inveja. Abandono do lar. Hoje mais e mais pessoas, crentes, estão abandonando lares. São armadilhas. Tudo vem com uma proposta diferente. E interessante é que encontram respaldo em alguns irmãos, em algumas igrejas, em alguns líderes. Mas são armadilhas. Segundo efeito da santificação, então, são as armadilhas que não nos pegam mais. Irmãos, como é interessante nós andarmos seguros. Você já andou em algum lugar onde você não sabe onde pisa? Que insegurança isso traz? Eu estou me referindo literalmente você andar aonde não está sabendo onde está pisando, no mato. Em algum lugar, diz assim, aqui pode ter, você não precisa ir para o mato. Um dia desse caiu lá na cozinha um vidro, estilhaçou um pedacinho pequenininho, e a Vera, calma, não anda, não pisa, você está descalço, espera um minutinho. E eu me lembro eu andando assim, aqui eu estou vendo, eu estou ali, na cozinha, piso assim. É mais ou menos isso, irmãos. Quando nós temos um processo de santificação na nossa vida, nós temos segurança onde nós estamos pisando, segurança onde estamos andando. O terceiro efeito da santificação é que nós seremos fortes ao semear ou no processo de semear a palavra. O que é ser forte? É ser convincente. O que é ser forte no processo de semear a palavra? É quando você fala, parece que entra uma espada dentro da pessoa. Porque a palavra de Deus nos garante isso, e a boca fala do que o coração está cheio. Você passa autoridade, você passa segurança. Quando você ora por alguém, você está firme num processo, você é uma pessoa que jejua, que ora, que lê a palavra, você é diferente daquele que não tem o hábito de ler a palavra e de orar. Quando você vai orar por alguém, a pessoa sente. Eu sinto, não sei se os irmãos sentem. Mas eu sinto quando é uma oração decorada, uma oração para cumprir, ou uma oração cheia do Espírito. Eu sinto. Se for por mim, nossa, como eu sinto. Sinto quando tem uma oração com medo de não acontecer aquilo que a pessoa está pedindo, e uma oração com autoridade, com certeza de que ele vai ser atendido, e que ele pode ser atendido. O processo de santificação nos queima e nos transmite uma necessidade urgente de falar de Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso lado. Tudo aquilo
do qual nós estamos próximos, nós temos a tendência de falar mais com os nossos amigos. Tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nós dominamos, nós temos a tendência. Observe numa roda de amigos. Quando tem 4, 5 conversando, se não é o assunto que está valendo para eles. E ver se não é um assunto que eles 4 ou 5 dominam ou gostam. Isso é lógico. Quer ver desbaratar a conversa? Um deles solta um assunto de política. Os outros nenhum conhece. Vai morrer o assunto ali, dá já. Alguém vai dizer, Daqui a pouco ele, dá licença que eu vou ali tomar água. Aí o terceiro vai dizer assim, aqui, política eu não discuto, é porque ele não conhece. E ele vai, eu não gosto de política. E daqui a pouco o último ele vai ficar sozinho. Ele vai, eu também tenho que sair, porque agora eu fiquei sozinho. Mas quando nós conhecemos um assunto, nós temos prazer. Quando nós gostamos, quando nós estamos próximos. E quantas vezes a gente já ouviu, puxa vida, eu não gostava desse assunto assim, eu não gostava disso, mas quando eu fui lá que eu conheci, eu vi que não era isso. Hoje, pessoas e mais pessoas, por não conhecerem o Evangelho, têm uma rejeição ao Evangelho. Eles estão confundindo o Evangelho com a igreja. Eles estão confundindo Evangelho com religião. O Evangelho são boas novas. O Evangelho é vida. Aquilo que Jesus mandou que nós trouxéssemos para as pessoas é libertação, é ânimo, é luz, é autoridade. Isso é Evangelho. É fazer com que você não tenha medo de enfrentar nenhuma ação na sua vida. Isso é Evangelho. Para nós sermos fortes, nós temos que estar cheios da palavra de Deus. E só a santificação nos faz estar cheios da palavra de Deus. Porque se você não está num processo de santificação, não me venha tentar convencer que você gosta de ler a Bíblia e orar. Por favor, não faça isso. Porque eu vou olhar para você e dizer assim, olha, porque você é bonzinho, eu não vou falar nada. Mas eu não acredito na sua palavra. Como, irmãos? Se eu não gosto, se eu não estou num processo, se eu quero viver uma vida mais ou menos, como é que eu vou ficar lendo a Bíblia? Como é que eu vou ficar orando? Isso vai me levar a um processo de santificação, mas eu não quero. Eu quero ser o que eu sou. Eu sei que eu poderei ser alcançado. Eu não quero ser alcançado. Então, quando nós queremos ser alcançados, nós temos sede, nós queremos ouvir, nós queremos ler, nós queremos estudar. Alguns irmãos aqui, quando a gente chega com a Bíblia nova, a Bíblia de estudo, e os irmãos têm comprado, têm olhado, eu não sei se eles estão entendendo os estudos, mas devem estar, porque estão comprando, e estão lendo, e estão perguntando, e alguns vêm e perguntam mais coisas, outros telefonam para nós, e falam, pastor, olha, isso aqui eu estou lendo, não entendi muito bem, aí a gente dá uma orientação, aí isso é um processo de santificação, porque quanto mais você lê a palavra, você mais entende, quanto você mais entende, você tem mais poder de decisão, para onde você quer ir. Amém ou não? Amém. O primeiro efeito da santificação qual é? É que ele nos aproxima de Deus. Você está escrevendo, irmão? Não vamos esquecer do caderninho. Estou orientando a nossa igreja a trazer sempre um bloquinho, uma caneta. Você vai escrever. Você pode escrever também no texto que eu estou lendo, você escreve ali um pouquinho, mas não vai escrever muito, porque já tem muito escrito aqui na Bíblia, né? Nem sempre tem um espaço. O caderninho é bom. Primeiro, aproxima-nos de Deus. A segundo? Está escrevendo, né? Eu sei que você escreve. As armadilhas não nos pegam mais. Chega de cair em armadilha. Chega de chegar e dizer, ô pastor, ô irmã, puxa vida, que eu estava percebendo. E se você estava percebendo, o que não fez, amado? Terceiro, acabei de dizer, né? Semear a palavra, seremos fortes. E esse forte é uma palavra convincente, é algo que alegra a alma. Quarto e último item da santificação, para eu começar a pregar nesta manhã.
efeito da santificação é que deixa-nos atentos à volta de Cristo. Meu irmão, mas essa é tão importante quanto ou mais que as demais. Porque se você não estiver atento à volta de Cristo, você poderá ficar. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 40, fala sobre isso. Mateus, se você tem aí, mas já vai publicar aqui na tela. Capítulo 24, versículo 40 diz: então estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Vocês acham mesmo que é Deus que diz assim, deixa eu ver, aquele eu quero, aquele eu não quero, aquele lá está com a blusa feia, não quero. Esse aqui eu quero, aquele ali tem um bigode feio, não quero. Vocês acham que vai ser assim? É opção das pessoas. Ele não está dando 50%, eu já vi gente chegando, vai subir 50%, vai ficar 50%, porque ele está estando 2, sobe um, deixa outro. Estando 2, sobe um e deixa outro. Não é isso. Esse um estando uma determinada pessoa, estando 2 ali, um deles vai, o outro pode não ir, o outro não vai. Então não tem nada a ver de matemática aí não, tá, irmãos? Senão o céu já estava determinado. Quantos entrarão no céu? 50%. E não é isso. Mas se eu não estou atento, e ele lá no versículo 42 deste mesmo capítulo, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Caramba! Então eu preciso vigiar, eu já sou de Jesus, e para eu subir eu preciso vigiar. Vigiar para quê? Para que eu não caia em tentação, para que eu não desvie. Eu não sei que dia que ele vem, então eu tenho que estar vigiando o tempo todo. E quem é que vai me dizer que dia que ele vem? Ele. Os discípulos falaram assim: me dá aí a data, essa é a data. Ele disse assim: não vos compete saber tempos, datas. Mas aí ele continua. Observem, aí ele começa a dar algumas características. Quando você vir guerra e tal, e ainda não é o fim. Opa, então não chegou ao fim. Por quê? Porque nós temos que atuar ainda neste momento. A santificação é a única forma, não há outra, de nós entendermos e estarmos atentos quanto à volta de Cristo. Não há outra. E de que adianta você saber, vamos supor que você soubesse quando é que Cristo volta e saber as consequências dessa volta e você não subir? De que adianta você ter toda a certeza sabendo que você não vai? Você vai querer ir, ou não? Amém ou não? Então, te deixar atento é deixar atento para não perder o trem. É deixar atento para não perder o embarque. O avião, é isso que ele está dizendo. E qual é a necessidade total de eu buscar essa santificação? Já explicamos, é estar próximo de Deus. Por quê? Porque existe um adversário nosso que luta contra todos esses processos, mormente, para que nós nos esqueçamos que o dia do Senhor ou ainda vai tardar, ou já não é mais. Eu já vi crente dizendo: não, Jesus não vai voltar. Aqui diz como é que ele vai voltar. Diz: não, toda vez que você aceita Jesus, você tem um encontro com Jesus, ele entrou. Isso é um pastor, irmão, que falou para mim. Ele veio, ele veio para você, voltou. E o que eu faço aqui? Quando diz que ele voltará nas nuvens, eu rasgo essa parte da palavra de Deus? Ou a minha vida é uma nuvem? O que diz? Que os mortos vão ressuscitar primeiro, e logo depois os que estavam vivos serão arrebatados e levados com ele. Levados para onde, irmão? Para o interior da minha casa? São artimanhas do maligno. Por quê?
Assim como o Senhor tem desejo que a maioria esteja com ele, o diabo quer segurar um exército para ajudá-lo aqui. E não se esqueçam que quando Jesus fala da sua igreja, que a sua igreja vai subir, todo mundo pensa assim, bom, quando a igreja subir não tem mais igreja. Não, a dele vai subir, mas vai ficar uma igreja aqui. Quantos não sabiam disso? Levanta a mão. Quantos não sabiam? Todos sabiam disso? Que bênção, irmãos. 1 ou 2 levantaram a mão. Fica uma igreja aqui, irmãos. Qual é a igreja? A igreja do anticristo. Vai ficar a igreja. A igreja das pessoas desviadas. A igreja das pessoas que ele conseguiu segurar para ele. Vai levantar um profeta que vai dirigir essa igreja, irmãos. O falso profeta. Então, a ideia, eu quando era bem pequeno, eu tinha essa ideia. Quando Jesus voltar, acaba a igreja não estará mais na terra. A igreja de Cristo não estará mais na terra. Mas a igreja continua, vai continuar a igreja aqui. O anticristo vai precisar de uma igreja. E ele vai usar a igreja com o falso profeta. Vai ter profecia, irmão. Quantos querem ver isso? Fiquem aqui. Ah, não querem? Amém, eu também não. E vocês não vão ter como checar comigo. Pastor, o senhor falou. Você procura encontrar comigo depois, porque eu não vou estar aqui para tirar essa dúvida sua. Então, quem tem dúvida, pague para ver. Fique aqui. O inimigo é absolutamente, absurdamente contrário à nossa santificação. Porque se eu me aproximo de Deus, o diabo fica longe. Mas se eu não me aproximo de Deus, ele tem a mim para atuar. O diabo não é ninguém, se não formos nós. Sabiam disso? O diabo não tem sentido nenhum. Onde é que ele vai atuar? Primeiro que ele não é corpo. Ele precisa de um corpo. Ele não é ninguém. Agora Deus ele disse, antes de tudo eu sou. Ele é, antes da fundação ele é. Quando o diabo foi banido, Satanás foi banido do céu, foi jogado fora, ele deixou de ser. E ele precisa de pessoas, e quanto mais pessoas ele tiver, mais demônios vão ter no exército dele. Quando você entende isso? Então, meu irmão, a ele não interessa absolutamente nada que você se aproxime de Deus. Até porque, automaticamente, se você se aproxima de Deus, você liberta-se do diabo. Libertação. Só fazendo um parênteses aqui, não, acrescentando alguma coisa aqui. Você está entendendo, irmãos? Que quando há uma expulsão, uma libertação, e a pessoa não preenche a casa com o Espírito Santo, ele vai e volta e vê a casa vazia e volta com mais 7? Você está entendendo isso? Então a libertação não é só o processo da oração, a libertação é o processo da santificação. Conheço várias pessoas que já foram libertas mais de uma vez, a mesma pessoa. Mais de uma vez. Mas o que acontece? Eles continuam com a mesma vida. Ai, fui liberto, graças a Deus fui liberto. Bom, mas então continuando a minha vida, que eu quero isso, eu quero aquilo, o diabo volta, opa, ela é minha, ou ele é meu, mais 7, e traz junto com ele. E cada vez, a Bíblia diz, o estado dessa pessoa piora. Então, se ele nos aproxima, a santificação nos aproxima de Deus, eu tenho libertação de várias coisas na minha vida. Se eu procuro andar alinhado com Deus, há coisas, há propostas que eu nem ouço e nem quero ouvir, não me dizem respeito, são de outro planeta. É como se eu estivesse num país onde eu não conheço nada da língua e as pessoas atrás de mim podem vir andando e me xingando e falando de mim e não sei o quê, e eu estou nem aí, porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Eu não caio mais em armadilhas, porque o Senhor me sustenta. Ele diz que Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa destra, Ele é a nossa segurança. Quantas promessas há! Então, é como se você estivesse no braço dele, não tem armadilha. Quando você vai pisar naquele, pega o sapão, Ele te segura no colo. É isso que está dizendo.
Quando nós fomos fortes no semear, é porque quando você abre a boca para falar, não é você quem fala, é o Espírito Santo que fala por você. E às vezes uma palavra de um analfabeto tem um poder absurdo, porque o Espírito Santo está usando aquela palavra, então por isso ele é forte. Deixa-nos atentos à volta de Cristo, por uma razão simples, nós queremos morar com Cristo. Se eu estou num processo de santificação, eu disse, caramba, eu quero morar lá, eu quero viver aquele lugar maravilhoso. Hoje eu estava vendo uma reportagem que esse ano dobrou 50%, dobrou não, deu 50% a mais de brasileiros que estão se mudando para Portugal. Eu fui ver os problemas dele. E eles estão dizendo assim, por segurança, pela economia e pela política. Estão descrentes aqui com a política. Esse item, quando eles chegarem lá, eles vão conhecer que é mais ou menos igual aqui, mas tudo bem. Mas como é que eles sabem que eles querem ir para lá? Por que não para Venezuela? Por que não para a Colômbia, que está muito mais perto? Porque eles conhecem o que está acontecendo lá. Então, o que te apetece é aquilo que te agrada. Por isso, deixa-nos atentos à volta de Cristo. A volta de Cristo vai chegar. Jesus, segura aí. Estou com medo. Não, a volta de Cristo. Gente, vamos arrumar a volta de Cristo. Olha, Cristo está voltando, está quase na hora da gente voar. Os irmãos sabem que eu sou gente também, né? Ou pensam que eu sou anjo? E gente tira férias. E depois de um ano, pastoreando uma igreja, um ano, quer dizer, já são vários anos, digo, um ano depois que eu tirei a última férias, imagina como é que está a minha cabeça, o meu cansaço, os problemas que surgem, e são inerentes do ser humano, não estou reclamando dos problemas. É que eles eu já estou contando, aí tem um negócio no meu celular que fala, faltam 33 dias. Agora ele está botando em horas, faltam 32 dias, 17 horas, não sei o que. Meu Deus! E cada hora que solta ali, eu já me vejo assim, lá em Lisboa, comendo um pastelzinho de Belém. E ontem eu vi um programa lá no Porto, um camarada comendo um bacalhau alto é um bacalhau grande ao forno, com batatas ao murro e muito azeite. Ô Jesus! Por que os brasileiros querem ir para Portugal? Além da comida boa, porque aqui também tem muita comida boa. Tem a mineira, o aiço torresmo, né? Aipim frito. Aqui também tem comida boa. Por quê? Porque lhe passaram, ele soube, ou ele conhece, que há possibilidades melhores de vida. E qual lugar melhor para nós, se não é aqui na terra? Só pode ser no céu. Então, nós temos que ficar atentos para nós não perdermos aquilo que Jesus programou desde antes da fundação. Não, pastor, o senhor está errado, ele não programou. Sim, senhor. Desde antes de Deus fazer tudo, já estava no coração dele, Jesus estava do lado. A Bíblia diz que ele existia com ele e o Espírito Santo. Estavam ali. E Jesus pagou um preço absurdamente grande que ninguém pode pagar para que nós possamos morar. O Vinícius hoje estava falando numa das ministrações dele aqui, é que Deus ama estar conosco, e Ele ensaiou isto. Lá no Antigo Testamento, Ele preparou uma casa terrena, o tabernáculo, e ali ele se plantou ali dentro, também ou não? Em forma de quê? De arca. Ele estava ali. Ele está dizendo, fiquem atentos, eu vou morar com vocês e vocês comigo. É isso que ele está dizendo, irmãos. Aí, pronto, isso aí é só uma palhinha, porque eles ficavam maravilhados, eles entravam, uau, que clima é esse? Isso é uma migalha do que você vai ver no céu. Você vai viver o tempo todo com Ele. Onde você vai? Vou ali bater um papo com Jesus. Ali um papo. Como é que é? Ô Jesus, e aí? O senhor estava onde? Eu estava ali. Vem cá, conversa aqui comigo um pouquinho. A Bíblia diz que no início era assim. Deus chegava e conversava com Adão. Adão,
Uhul! E aí, Adão? Está com fome? Vamos tomar um café juntinho ali? Era assim, irmãos. Obviamente que o café é por minha conta, mas é como se fosse. Todo dia ele vinha conversar. Mas Adão não ficou atento. E um dia Deus chegou para ele e ele não estava preparado para conversar com Deus. Isso dá uma pregação, só esse item. Deus veio e ele não estava esperando. Esperando no sentido, ele não estava contando com essa astúcia. Ele esqueceu. Ele preferiu esquecer que todos os dias, a Bíblia diz, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com ele. Todos os dias. No meio de um desses dias, antes de chegar à viração do dia, ele meteu o pé na jaca. Ele não se preparou. Irmãos, eu vi uma frase em inglês lá nos Estados Unidos, eu até queria fazer uma camisa com isso daí. Ó. Quem quiser para vender, eu vou entrar com ação contra você. Tem que ser para Shalom. Volte, venha para Jesus antes que ele venha para você. Está se referindo à volta. Vá para ele antes que ele venha. Porque quando ele vier, não dá mais tempo de você ir. Ou vocês pensam que assim, atenção, informamos que durante 40 minutos o Senhor estará nas nuvens, flutuando como um beija-flor, esperando que as pessoas decidam na última hora, assim como no seu imposto de renda, assim como a prorrogação do pagamento, assim como não sei o quê, assim como a segunda chance, assim como a Igreja Shalom fez e abriu de novo a chance para você ir no congresso, assim como... Vocês estão 40 minutos. Que beleza, hein, irmãos? O que vai ter gente chutando coisa para o lado. Eu sempre fui de ti, Senhor. Inferno daquela minha sogra que me atrapalhava. Mas o que vai ter gente falando bobagem e querendo. Mas não vai ter isso, né, irmãos? Não tem esses 40 minutos. Então a santificação nos deixa atentos. O relógio de Deus estará sempre em nossa visão. Senhor, se não me compete saber o tempo, como é que eu vou saber o tempo? Ele fica ligado em mim. O meu relógio, você vai entender. Curva a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como é que você está, meu amado. Eu não sei se você tem se santificado. Nós estamos num processo de jejum de 40 dias. Eu nunca vou perguntar quantos estão fazendo jejum, isso não é da minha conta. Mas com certeza deve haver, com certeza não pode ser deve, né? Com certeza há pessoas que não estão conseguindo fazer o jejum. Foram vencidos por algumas coisas. E nós pedimos agora a Deus que te conceda, ainda dá tempo. A santificação vai fazer você muito melhor. A santificação vai fazer você vitorioso, vitoriosa. A santificação vai fazer você ter compromisso com a palavra de Deus, e não comigo, não com fulano e beltrano, mas com a palavra de Deus. Nunca mais ninguém vai precisar te falar nada, porque a santificação vai estar latente no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que muitos comeram essa palavra. Espero que todos. Mas se alguém não comeu, não entendeu, não quis entender, entrou por um ouvido, saiu por outro, Senhor, só o Senhor sabe se essa pessoa terá outra oportunidade. Mas eu peço que tenha. Quantas oportunidades a gente já perdeu e alcançou depois? Mas, Senhor, nem sempre nós podemos garantir isso. Então, pelo poder da Tua palavra, nós queremos, Pai, que Tu entres no coração de cada vida agora, nesta manhã, de uma forma tremenda, diferente de tudo que já aconteceu. Pai, que nós busquemos essa santificação,
e ela é diária. E diariamente, então, possamos estar nos esquivando, deixando para trás as cargas, aquilo que nos embaraça, e buscando te conhecer melhor, Pai. Não queremos ser crentes, não. O diabo também é crente. Não queremos ser religiosos, não. Nós queremos sim, Senhor, ter um compromisso contigo absoluto. E é isso que eu peço para o teu povo. Se alguém aqui hoje, nesta manhã, está amargurado, triste, está desanimado, só o teu Espírito Santo para fazer um conforto, o consolo e o ânimo redobrado. E eu te peço isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Santificação é um passo a cada dia. Se você